Olá, pessoal, boa noite. Tivemos um problema técnico aqui, que a live não estava sendo transmitida conforme programada a partir de 20 horas, horário de Brasília. Então, vou fazer uma nova introdução da live. Normalmente, eu faço essas lives transmitidas para 3 plataformas que são meus canais de relacionamento, né? O LinkedIn, o YouTube e também a minha página do Facebook. Sempre eu convido pessoas que são especialistas em determinado tema. E essa primeira live do ano, de hoje, dia 11 de janeiro, nós estamos abordando a questão da recolocação no mercado de trabalho. Eu convidei para isso uma profissional que tem mais de 30 anos de carreira nessa área, quer dizer, 30 anos de experiência em carreira e gestão de pessoas, que é Ana Maria Freitas. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação dela, para que ela possa instrumentalizar quem está buscando recolocação no mercado de trabalho. E eu, particularmente, como faço desde 2015, ofereço a essas pessoas que estão comigo, conectadas nas minhas redes, e-books de minha autoria sobre 5 STPM, para que a pessoa possa se qualificar e, dessa maneira, concorrer de maneira mais, evidentemente, competitiva a uma vaga no mercado de trabalho. Para você participar dessa live e concorrer a esses e-books, é só você estar conectado em uma das minhas redes e estar presente nessa live. Por isso que é importante que você coloque assim, aqui, como várias pessoas estão se colocando, dando no mínimo boa noite, e eu gostaria também que vocês dissessem de onde é que vocês estão participando dessa live. É muito importante porque dá uma interatividade maior. A Ana Maria Freitas, que eu tive a honra de convidá-la, e ela aceitou meu convite, mesmo tendo uma agenda muito comprometida. Ela é CEO do Instituto de Psicologia Organizacional aqui de São Paulo, o famoso IP, que atua em projetos de avaliação psicológica, assessment, seleção personalizada, programação de estágio de trainee, check-up e gestão de carreira e orientação profissional para jovens no momento da escolha do curso universitário. Ana Maria Freitas também é psicóloga com especialização em carreira e gestão de pessoas e tem mais de 30 anos de experiência e de atuação nessa área, tanto em empresas nacionais como em empresas estrangeiras. Ela é pós-graduada na Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, tem 2 pós-graduações também, uma em psicoterapia breve e outra em gestão de recursos humanos. Ela tem especialização em coordenação de grupos operativos pelo Instituto Pichon Rivière, e ela vai estar abordando com a gente 4 cenários. Primeira coisa, a questão do mercado de trabalho. A outra é como é o perfil desse novo profissional agora, a partir do ano 2021, coisa que já vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos anteriores, independente de pandemia. Ela vai estar também mostrando como é que a gente pode se preparar melhor para uma seleção, para uma entrevista, e vai também estar nos orientando com relação à própria entrevista. Então, sem maiores delongas, eu vou convidar aqui a Ana Maria para estar junto comigo, Ana Maria. Primeiro, agradecer muito a sua presença aqui, você, mesmo estando com essa agenda super limitada, que eu sei que você tem, ter aceito esse convite e participar desse projeto de apoio, principalmente a quem está buscando recolocação no mercado de trabalho. Então, boa noite, Ana Maria. Estou falando aqui de São Caetano do Sul. Você está falando de onde? Boa noite, estou falando aqui de São Paulo, bem aqui no centro de São Paulo, aqui perto da Praça da República, onde fica o IP Instituto, onde eu moro também. Queria dar uma boa noite também a todos e a todas que estão participando dessa live. E estou muito contente também de ter recebido esse convite, poder compartilhar um pouco das minhas vivências, algumas informações que eu tenho, né, por estar atuando nessa área há tanto tempo. Eu sou mineira, nasci em Minas Gerais, estou em São Paulo há mais de 45 anos. O que mais que eu queria comentar? Eu também acho importante, porque assim, eu fiz 4 pós-graduações na minha carreira. As quatro pós foram frutos de crises. Eu entrava em crise de carreira, e aí eu falava, preciso fazer alguma coisa, não está legal, e aí, né, culminava. Então, são crises produtivas, por isso que se fala que crise é oportunidade, né? Então, eu tive essa oportunidade, eu fui cliente do IP Instituto, e há 23 anos eu fui convidada para fazer um trabalho de 20 dias no IPO, e estou há 23 anos, 24 anos,
ajudando a construir essa trajetória do IPO, que completa 50 anos este ano. Eu completei 60 anos, né? Opa! Parece 59, mas tem 60 já. Em plena pandemia, eu pensava, eu gosto de festejar essas datas, porque eu acho que é importante, e eu não consegui festejar como eu gostaria, mas também mudei minha celebração de uma forma online, fiz uma live com os amigos de todos os... Tinha gente de vários lugares, vários países, foi muito legal. Então, é isso. Que bom, Ana Maria. Então, conforme combinado, a gente vai levar essa live até 9h15. A gente teve um problema técnico aí entre 20 horas até 20 horas e 11 minutos, mais ou menos 12 minutos. Contornamos o problema técnico. Eu gostaria até de pedir desculpas às pessoas que estão participando da live. E também, desde já, agradecendo a muita gente que compartilhou a publicação, a chamada que eu fiz para essa live com pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamento, para que elas estivessem aqui hoje, inclusive pegando essas dicas que você vai dar, essas dicas que você tem em função da sua experiência acumulada em mais de 30 anos, tanto em carreira como em gestão de pessoas. Eu gostaria, desde já, pedir para você dar uma introdução falando justamente, Ana Maria, a questão do cenário atual do mercado de trabalho. Né? A gente está no ano 2021, tivemos um ano 2020 muito complicado, mas muita gente transformou algumas complicações até em oportunidades. Eu queria que você fizesse um panorama sobre o mercado de trabalho aqui do Brasil para 2021. Eu acho que eu até amplio mais, porque hoje, com essa questão toda de globalização e tal, a gente, quando fala, as coisas estão acontecendo no mundo e acontecem no Brasil, né, no mesmo momento, então a gente fala de mundo. Então, assim, a gente já vivia, antes da pandemia, já nos outros anos anteriores, já mudanças, né? Já vinham chegando mudanças, provocações para que a gente olhasse para o cenário, porque a gente estava falando dessa indústria 4.0, revolução 4.0, essa transformação digital, novas tecnologias digitais, então já tinha uma série de coisas que já estavam até, de uma certa forma, nos assustando um pouco. Afinal de contas, né, se ouvia falar muito, será que o meu emprego vai existir daqui a um tempo? Será que algum robô vai ocupar minha posição? A gente vê aí hoje os robozinhos fazendo limpeza, limpando o chão, rodando a casa inteira limpando e várias outras coisas. Então, já existia, né, um processo dessa natureza e também já uma demanda por que as pessoas sejam mais protagonistas de sua carreira. Já começava esse processo de, olha, cada um tem que contar, tem que cuidar da sua carreira, assumir a sua carreira, não dá para você ficar esperando que a empresa faça coisas por você. Então, a gente já vinha de um momento desses, de ter trabalho com propósito, não só trabalhar pelo dinheiro, mas também, que bom se eu posso ganhar o meu sustento, mas também posso estar feliz no que eu estou fazendo. A gente já estava com isso. A gente já estava vivendo essa era de trabalho, de algoritmo, decidindo as coisas. A gente entra na rede social e, de repente, você consulta que quer comprar uma geladeira, nossa, 2 segundos depois já aparecem várias ofertas. Enfim, a gente já está vivendo muito isso e um pouco preocupado com os empregos, né? Como é que vai ser? Quem que vai sobreviver? Como é que vai ser as carreiras, né? Então, já se dizia antes da pandemia que muitos empregos nem existiam ainda, né? Os jovens que estão ingressando no mercado, muitas carreiras nem existiam ainda quando eles tiverem que escolher. Então, assim, uma série de coisas já acontecendo, né? Uma série de coisas acontecendo nesse sentido, e a gente já estava preocupado, então a gente falava que do mundo VUCA, que era essa questão, né, de um mundo volátil, incerto, incerto é o complexo e ambíguo, mas era tão complicada essa noção de que era mundo VUCA, e aí vem a pandemia, explicou direitinho, foi muito didático para explicar, né? Então a pandemia trouxe tudo isso, trouxe o mundo VUCA bem na nossa cara, explicando direitinho cada coisinha dessa. Tá? Então, a gente já tinha tudo isso, novas tecnologias, enfim, várias coisas. A pandemia, eu acho, ela meio que aumentou, as coisas que estavam, assim, iniciando, eu ia demorar não sei quanto tempo para aprender alguma coisa, a gente teve que se reinventar da noite para o dia, do dia para a noite, não sei, dependendo, né? Tivemos que reinventar uma maneira de trabalhar. A transformação digital, ela veio foi meio no fórceps, né? Porque assim não tinha solução, né? Na nossa empresa,
assim, de um dia para o outro, a gente não podia mais atender ninguém presencialmente, e a gente tinha que continuar o nosso trabalho, então a gente teve que correr atrás, se adaptar, né, uma série de coisas, cada um trabalhando na sua casa, eu disponibilizando móveis para a equipe, móveis, acessórios, equipamentos, para todo mundo trabalhar em casa de uma maneira mais confortável. Então, assim, foi um tsunami, né? Então, eu fiz algumas lives durante a pandemia, chamadas Dores e Delícias dessa pandemia. Quer dizer, óbvio, são muitas dores, né? Literalmente, de perder parentes, perder amigos, perder entes queridos. Mas eu, quando começou tudo isso, claro, eu tive vários momentos emocionais. Acho que como todos, né? A gente teve um momento de mais animação, de depressão, tal, mas eu resolvi falar, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, vamos botar a casa em dia, vamos aprender coisas. E no começo teve uma coisa assim, muita live, a gente não sabia o que a gente fazia, muita informação, e com o tempo a gente foi organizando um pouco isso, né? Porque, na verdade, era um atropelo digital, não era nem... Na verdade, a gente queria fazer a transformação digital, mas era um atropelo, porque era um monte de coisa, a gente tendo que correr, aprender a usar o Zoom, aprender a usar o Teams, aprender a usar várias plataformas, que a gente usava muito timidamente. Então, isso, né, criar novos hábitos, tudo isso veio para fazer a gente rever crenças, valores, né? Será que eu estou feliz no trabalho, não estou? Como é que é ficar em casa trabalhando? Porque, assim, uma coisa é home office em situações normais, que já existiam muitas empresas, já faziam isso há muito tempo, mas, assim, as crianças estão na escola, você tem alguém que ajuda a fazer algumas coisas na sua casa, né? Então, agora não, de repente era todo mundo em casa, cada um num canto da casa tentando fazer aula online, fazer trabalho, marido, enfim, né? Então foi essa loucura toda. Então, assim, a gente teve que criar novos hábitos, né? Uma série de coisas. E isso tudo dentro de um guarda-chuva que era o medo, né? A ameaça de algo que a gente bem desconhecido. Então, assim, foi uma loucura, né? Sim. Mas que eu considero que a gente precisa olhar para esse outro lado. Então, a gente fazendo essas lives das dores e delícias, a gente escutou muita coisa bacana também nesse período, né? De poder conviver mais com os filhos, de poder almoçar, jantar com os filhos, de conhecer mais até a sua casa. Então, uma das coisas que aconteceu muito foram muitas reformas de casa, porque a pessoa ficou em casa, nossa, mas essa parede está desse jeito, esse sofá está assim. Tanto é que eu tenho um contato com um diretor de uma casa de material de construção, não teve crise, ele falou, a gente nunca vendeu tanto, né? Porque as pessoas falaram, bom, já que eu estou aqui, vamos reformar, isso aqui não está bom, e isso aconteceu, né? E muita gente aproveitando as lives. Eu acho que teve uma solidariedade muito grande, né? Eu aproveitei muita coisa gratuita nessa fase e também ofertei, porque eu achei que era uma maneira de contribuir. Então, assim, a gente tem várias coisas acontecendo. Então, assim, hoje a gente está com essa revisão de valores, a gente viu que pode trabalhar de vários lugares, não precisa trabalhar de um lugar só, né? Sexta-feira eu estava trabalhando de Jundiaí, hoje eu estou aqui, mas se amanhã eu tiver que ir para... Hoje eu estou trabalhando na minha casa, vou para o escritório amanhã, e se tiver que viajar, onde tiver internet funcionando bem, a maioria dos trabalhos funcionam, né? Sim. E, assim, uma questão de olhar para a carreira com maior diversidade. Eu não preciso ser uma coisa só, eu posso fazer mais de uma coisa, eu posso ter várias coisas. Então, assim, o que a gente falava antigamente, é bom ter um plano B, hoje você pode ter um C, um D, porque às vezes a gente trabalha, faz alguma coisa para ganhar o sustento em alguma coisa que nem sempre você acha que é mil maravilhas, mas você pode fazer alguma outra coisa que te dá prazer, misturar isso, né? Então, a gente viu, inclusive, na pandemia, que eu acho que é uma coisa, as pessoas descobrindo talentos, né? Muita gente fazendo pão, descobrindo outros talentos que estavam adormecidos, e acho que isso veio para ficar. Então, o Donizete, ele fez até essa colocação aqui que eu estou colocando na tela, que ela teve o lado ruim, eu não estou nem colocando a questão da parte de saúde aqui, a gente está falando do mercado de trabalho, né? Então, teve a parte ruim, nós temos aí com talvez 30 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, aumentou com a pandemia, e teve um pouco do lado bom, isso que você acabou de falar, da convivência mais com a família, não é? Com os filhos, o neto.
apesar de ter algumas separações, mas foram separações que eu acho que já estavam até... Já estavam até acontecendo, só faltava o desfecho final, né? Só um detalhezinho. Só faltava um empurrão, né? E é isso, às vezes a crise é também a oportunidade de crescimento. Eu, particularmente, além dessa questão pessoal, Ana Maria, aprendi muito aqui, tanto assistindo lives, fazendo lives, porque eu faço essas lives e convido você, que é especialista em determinado assunto. Eu não estou compartilhando com as pessoas participando das minhas lives apenas a minha expertise, mas eu estou convidando os maiores especialistas do Brasil em determinado tema, é o caso seu, e com isso eu aprendo também nessas entrevistas que eu faço, além das lives que eu assisto. Então, eu poderia dizer a você que talvez esse ano 2020, para mim, foi um ano de muito aprendizado, né? Muito aprendizado na parte profissional, além da parte pessoal. E eu queria já começar a entrar nessa segunda parte, né, da nossa abordagem. Então, a gente estava falando agora do cenário, falando do perfil profissional. Sim. E eu queria que a gente começasse já a discutir, Ana Maria, com relação à preparação, né? Uhum. Então, claro, você tem uma especialidade X, quem está buscando no mercado de trabalho, você falou aí que tem que ter um plano B, C e D, que seria a questão da polivalência, a flexibilidade, sim. Mas a pessoa, de qualquer maneira, tem lá uma profissão X, né? Sim, sim. Então, o que é que essa pessoa deve fazer hoje, dentro das tecnologias que existem, para que ela se qualifique e ela seja uma pessoa diferenciada no mercado de trabalho? Ela vai concorrer certamente com outras pessoas candidatas a uma sim. vaga. Então, desde a parte assim da conexão com a rede de relacionamento, a preparação atualizada do currículo, a pessoa está aproveitando até esse momento de recessão, de pandemia, de desemprego, ela está se qualificando um pouco mais. Então, eu queria que você desse algumas dicas para orientar as pessoas que estão assistindo essa live online ou até gravada, para ela poder se qualificar para uma possível entrevista que ela venha fazer. Tá. Bom, em linhas gerais, processos seletivos, eles têm um fluxo natural, né, só para poder... então, às vezes, as pessoas, demora muito o processo e tal. Mas ele existe o recrutamento, existe a divulgação da posição, então, ele, às vezes, é demorado realmente um processo mais do que, às vezes, o planejado. Então, assim, o processo, ele, hoje, as empresas, no geral, né, e a gente na consultoria também, a gente divulga as posições que tem, aí recebe... Os currículos hoje, a maioria são sistemas que recebem as inscrições, então você não precisa, antigamente mandava, né, pelo correio, hoje você é um correio eletrônico, digamos assim, mas são sistemas que recebem esses currículos, e geralmente essas posições são divulgadas. Você, no nosso sistema, por exemplo, quando eu tenho uma vaga, a gente publica todo o detalhamento do perfil, e essa pessoa vai lá ler e se candidata, e depois ela é pré-selecionada. Às vezes existem alguns filtros, existem alguns filtros, algumas triagens já, e depois a gente entra para o processo de seleção, que aí, assim, eu já identifiquei algumas pessoas que fazem parte, que atendem aquele perfil, né, e depois partimos do processo de seleção, que é se aprofundar mais naqueles candidatos que reúnem, né, o melhor perfil, e aí também tem várias técnicas, e hoje tudo muito sendo feito através de testes online, de entrevistas online, seja lá por essas plataformas que existem. A gente já fazia isso antes da pandemia, mas agora, no momento, depois da pandemia, 100% dessas entrevistas, desse processo seletivo, são feitos à distância. Tanto é que nós fazemos processo seletivo, o candidato está lá na China, literalmente na China, a gente fez recentemente, está no Canadá, nos Estados Unidos. Então, não importa onde esteja, porque... Agora, Ana Maria, só pegando um gancho, você acha que essa vai ser uma tendência a partir de agora, mesmo depois da pandemia? Já era uma tendência, é aquela história, estava indo a passos curtos. Depois da pandemia, passos longuíssimos. Então, eu praticamente, hoje, nosso trabalho, de todas as nossas divisões, a gente tem 2% de trabalho presencial, o resto é tudo virtual, e aí isso vai se aperfeiçoando, técnicas e técnicas, né? Então, geralmente, assim, preparar um currículo, né, precisa ser de forma objetiva, concisa, precisa ser claro no que você está buscando, colocar o que você está qualificado para fazer, qual a sua trajetória das empresas que você passou, né?
Nem sempre é importante. O pessoal, uma página, 2 páginas, assim, precisa ser objetivo. Dependendo da carreira da pessoa, vai ter um pouco mais. É óbvio, tem pessoas que ela perde um pouquinho a noção e se estende demais. Então, hoje a gente vive num mundo que, né, muita informação tem que ser alguma coisa que eu bata o olho e eu já consiga olhar realmente o currículo como um todo. Então, eu sempre recomendo, coloque as informações mais preciosas, né, de maneira destacada, qual o objetivo, qual a área que você tem interesse, as suas qualificações, onde você se graduou e a sua trajetória profissional, né? Sim. Então, isso até várias, você pode entrar em vários links e vai ver essas recomendações que são as melhores para você fazer um currículo. E a partir disso, e antes até de você mandar o currículo, a importância de você alimentar a sua rede de relacionamento, o seu network, as redes sociais, porque assim, tem pessoas que ela não é muito de contato, não é de relacionamento, mas você precisa manter ao longo da sua vida alguns relacionamentos, porque de repente você trabalha numa empresa há 20 anos, aí você foi demitido, e agora? Eu nunca falei com meus amigos, eu nunca fiz uma ligação para saber como é que estão. Então, assim, network é uma coisa, você não precisa ser o rei do relacionamento, mas é bom você alimentar alguns relacionamentos estratégicos, para quando você precisar ligar, você não ficar com vergonha. Agora eu vou ligar porque eu estou precisando, né? Então, é bom fazer isso. As redes sociais são excelentes meios para a gente divulga muito hoje as vagas nas redes sociais. O LinkedIn é super importante, né? Então, isso é importante. O Ricardo está comentando aqui alguma coisa e tem razão. Ele está dizendo, você conseguiu ler aí, não é? A formação acadêmica não é tão decisiva, né? É uma mudança muito forte que aconteceu nos últimos tempos, porque antigamente, olha, né? Você fazia veterinária, então você jamais vai trabalhar numa área de marketing, porque você não vai. Então, hoje, isso é muito mais democrático, digamos assim. É importante você ter uma formação, mas ao longo da tua carreira, você pode redirecionar, fez uma área... Então, tem engenheiro trabalhando em todas as áreas, né? Então, isso realmente... por isso que eu digo que os jovens não precisam se preocupar tanto em fazer uma escolha, porque até eles começarem o mercado de trabalho, ele pode se redirecionar para uma pós-graduação, uma especialização, isso é tranquilo. É uma coisa que é importante, né? Eu fiz administração, nunca vou poder trabalhar em outra área, etc. e tal. Então, isso hoje faz sentido. Então, assim, as redes sociais, parece óbvio, mas ainda a gente vê muita gente não cuidando da reputação nas redes sociais. Então, assim, as redes sociais, cada vez mais os recrutadores, as empresas, estão olhando as redes sociais. Está aí para olhar, né? Então, assim... Sem querer, Ana Maria, fazer propaganda, hoje o LinkedIn seria, para o mercado de trabalho, a principal plataforma hoje, né? A principal plataforma. Então, assim, como você se coloca lá, tem várias... Eles mesmos dão dicas de como você se coloca. Mesmo que você não possa pagar aquele modelo que é premium, você tem mais... Só o básico já te ajuda. Você pode compartilhar artigos, você pode pedir referências, né? Então, está sempre... A gente, hoje, todas as nossas posições a gente divulga no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Então, assim, não pode ficar fora. E também que você cuide da sua, digamos, da sua carreira nas redes sociais, né? Sim, sim. Porque as fotos que você publica, então é importante também cuidar dessa reputação nas redes sociais, né? Com certeza. E quando a gente fala de rede social, a gente está falando aí Instagram e Facebook, que são redes mais informais, mas algumas fotos que são publicadas, né, algumas mensagens tendenciosas, radicais, né? Você está ligado, assim, não tem como. Rede social é isso, não tem como. Você é uma exposição, não tem como você ser diferente. Então, todo cuidado é pouco nesse sentido, né? E se a pessoa também está fora dessas redes sociais, também não é uma boa, porque significa que, em termos pessoais, ela não está interagindo. Claro, né, Ana Maria, que não precisa, porque você está no Facebook, você ficar publicando coisas de sua intimidade, como algumas pessoas fazem. Mas o básico, não há problema nenhum de você publicar, né, um comentário, uma foto. Principalmente no LinkedIn, até muitas empresas, elas recomendam que seus funcionários estejam no LinkedIn. Tem toda a equipe no LinkedIn, sempre, sabe, sem se preocupar que está se expondo e tal.
porque é importante, está ali, né? Então, é uma fonte muito forte hoje de recrutamento para a gente, né? Então, a gente divulga em todas essas redes sociais e grupos, né? Tem muitos grupos, dentro do LinkedIn também, vale a pena fazer parte de alguns grupos de interesse, que possam ter pessoas que possam interessar para o seu currículo. Então, isso tudo é importante, né? Tá. As entrevistas... As postagens, comentários, principalmente quem tem um nível um pouco mais elevado, um nível de gestão, de técnico, postar algum tipo de artigo, algum tipo de vídeo, ou então reforçar, endossar algum tipo de publicação, tudo isso aí conta porque dá visibilidade, não é, Ana Maria? Exatamente. Olha, se você quer ser visto, você tem que aparecer, né? Então, sim, de alguma forma, de vez em quando, passar lá, atualizar a empresa que você está. De repente, você já deixou a empresa há um tempão e está lá, aquela empresa antiga. Então, precisa colocar os cursos que você fez, as especializações, né? Os cargos, conforme você vai mudando, enfim. Então, é importante manter atualizado, porque também só entrar e deixar super desatualizado, né? Então, é isso, porque é uma marca, você é uma marca, você precisa cuidar da sua marca. E também não adianta colocar coisas que a pessoa não tem aquela habilidade, né? Então, às vezes, a pessoa preenche ali algumas experiências ou formações, quando a pessoa vai analisar até numa entrevista, a pessoa não tem aquela qualificação que está sendo colocada ali. Né? Por isso que a gente... Inclusive, domínio de línguas, né? Eu vejo muito assim, a pessoa coloca o espanhol, coloca o fluente do espanhol, só porque o espanhol é uma língua mais familiar. Exato, Então, assim, essa é a importância de fazer, né, de fazer isso. Aí, chegada a hora da entrevista, eu costumo dizer o seguinte, não adianta você querer um dia antes se preparar para a entrevista. Estar preparado para uma entrevista é uma vida, né? É uma vida, porque, assim, autoconhecimento, você sabe quem você é, sabe o seu valor, sabe as suas crenças. Então, você sabe quais são onde você é melhor, onde você faz muito bem alguma coisa, onde você precisa melhorar. Enfim, então, assim, primeira coisa, não adianta querer fazer, sabe assim, vestibular. Quando você chega no vestibular, é a mesma coisa. É reflexo de uma vida inteira de estudar. Não adianta no dia antes do vestibular você querer correr atrás para poder, né, decorar as fórmulas e passar. Então, assim, o ideal é esse, é uma vida de autoconhecimento, autorreconhecimento, saber quem eu sou. Aí chega numa entrevista, a pessoa pergunta, fala um pouquinho sobre você, quem é você? Você sabe que eu não sei, né? Então, quando a gente escuta um negócio desse, que pergunta difícil, eu não sei quem eu sou, né? Gente, não dá. Então, por favor, né? Faça um exercício, mesmo que seja informalmente e tal. Precisa conhecer. O autoconhecimento não é só para fazer processo seletivo, é para a vida, é para você ser uma pessoa melhor, se relacionar melhor. Então, sabe, tente saber quais são suas fortalezas, quais são aqueles pontos vulneráveis que você precisa estar fazendo um ajuste fino, né? Não é que não você às vezes não tem, é ajuste fino. Então, isso é bem importante. E nessas entrevistas é isso, não dá para você fingir, não é fingir, mas querer mostrar uma pessoa que você não é na essência. A gente consegue fazer um pouquinho, daqui a pouco a gente esquece, né? E aí começa a se entregar. Então, espontaneidade é muito importante nesses processos seletivos, né? É chegar preparado, se você já sabe, às vezes a gente não sabe, mas quando você sabe qual é a empresa que você vai fazer, então procurar hoje é muito fácil. A gente falou alguma coisa de alguém ou uma pessoa, a gente corre no Google para saber, né, quem é. Então, a mesma coisa, vai fazer uma entrevista, sabe o nome da empresa? Vai preparado, né? Qual é o projeto dessa empresa? O que ela está fazendo no mercado? Qual é o produto, né? E alguém... Isso pode parecer óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem disso. Então, é super importante, né? Então, são coisas que precisa estar bem preparado, saber, sabe, fazer perguntas também sobre mais, não se intimidar em também querer saber mais, como é que funciona a empresa, como é que é o estilo, enfim, tudo isso. Geralmente, nos processos seletivos, a gente costuma dar um espaço para a pessoa fazer perguntas. E outra coisa que hoje nas redes sociais ou nas entrevistas virtuais é você se preparar, né? Você tem o Skype, tem acesso ao Zoom, está conectado com essas tecnologias, essas plataformas, porque isso é comum, né? Ou Skype, enfim, e também testar, né? Marquei uma entrevista, então deixa eu ver se está funcionando o microfone, deixa eu ver se
se não tem uma reforma aqui em casa. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa também estar preparando para essas entrevistas, né? E é uma conversa, é um bate-papo também, né? Tá. Essas entrevistas à distância, você tem muita razão, né? Porque às vezes a pessoa não domina essas tecnologias, né? A gente tem aí Zoom, tem o Teams, tem o Skype, conforme você falou, e a pessoa às vezes não domina isso daí, termina às vezes na hora até de entrar naquele horário X que está marcado, a pessoa termina não conseguindo conexão, já gera uma imagem, dependendo da função, né? Que a pessoa está falando de uma função um pouco mais elevada, que é necessário que a pessoa apresente assim, um domínio dessa tecnologia, que faz parte, né? Principalmente com home office, é necessário que a pessoa já domine, porque ela provavelmente vai ter que, em um outro momento, usar desses recursos. No começo da pandemia foi uma loucura, porque a gente já usava, já fazia Skype, a gente fazia o Zoom, mas a gente usava pouco, né? De repente tinha que usar para tudo. Então foi um tal de faz curso disso e monta procedimento e troca, e cada vez que você fazia uma live, cada vez que a gente fazia uma live, a gente aprendia uma coisa. Olha, se você fizer isso, acontece aquilo. E aí a gente foi aprendendo na marra a lidar com tudo isso, né? E hoje, eu costumo dizer assim, a pessoa que quer aprender, se ela quer desenvolver, ela tem muita ferramenta, né? Porque nós temos aí acesso a milhões de informações, cursos gratuitos, então, olha, você tem vontade, você vai entrar, é muito democrático, e é isso que eu falei também, os processos seletivos estão ficando cada vez mais democráticos, porque a gente contrata pessoas de vários lugares, acho que eu comentei já, mas reforçando, né? A gente fez um processo seletivo agora e a gente contratou 3 pessoas, uma de Olinda, outra de Salvador e outra de São Paulo, todas para trabalhar em São Paulo, capital. Então, não importa muito, porque as pessoas já meio que se acostumaram e pode ser que não seja totalmente home office, mas pode ser híbrido, que é uma tendência. Então, se às vezes você está em casa, eu tenho uma pessoa que é maravilhosa lá de Salvador, eu não vou deixar de trabalhar com ela porque ela não está presencialmente, então, né, isso mudou muito. Então, isso a gente tem percebido no nosso processo seletivo. Existe uma tendência grande também pela diversidade hoje, né? Então, assim, existe muito hoje recrutamento às cegas, então, assim, a pessoa, o currículo não tem nem idade, não tem o gênero, onde mora, né? Então, já tem muitas empresas que têm essa cultura já mais forte de fazer esse recrutamento às cegas, que é para evitar esses vieses inconscientes, que é os preconceitos, entendeu? Se a pessoa é boa, tem uma experiência, não importa se é homem ou mulher, se ela mora onde ela mora, qual a raça, enfim, né? Então, hoje existe essas políticas de diversidade, de promoção da diversidade também, né? Ana Maria, esses paradigmas, graças a Deus, estão sendo rompidos, né? Porque o que interessa para a empresa, conforme o próprio Ricardo Morrilowski falou aqui, são as entregas que a pessoa faz, evidentemente dentro de uma postura, dentro de uma ética, mas postura e ética não tem nada a ver com aparência, o sexo, ou tendência religiosa, política, né? Contanto que a pessoa tenha uma postura adequada de respeito, de empatia, uma postura que não seja radical. Né? Porque a gente fala isso, e é comum a gente ouvir isso, não estou falando nenhuma, mas assim, se contrata pelas competências técnicas e se demite pelas comportamentais. Então, hoje se fala nos hard skills e nos soft skills. Então, hoje se valoriza muito essa questão, né, de inteligência emocional, como você convive com o outro, como você compartilha, como é que você, um líder, por exemplo, né, a importância de um líder ser um líder formador, um líder que realmente desenvolva pessoas. Então, existe toda uma relevância nesses temas. Então, hoje não adianta ser só tecnicamente bom, eu preciso ser uma pessoa melhor, né? Sim. Então, isso é olhar para esse lado mais humano, que eu acho que é bacana, né? Eu acho que tem uma corrente que não tem volta a isso, sabe? É daqui para frente, né? Certo. Agora, Ana Maria, você espera que esse retorno da nossa economia, que provavelmente deve acontecer, primeiro, por conta dessa vacinação, que deve realmente ser iniciada agora já final de janeiro,
Isso aí, evidentemente, abre espaço para que a economia comece a girar. Estamos aí com a Bolsa de Valores aqui, Ibovespa, em torno de 125 mil pontos, já é uma tendência da nossa economia. Mas você acha que as empresas, sendo colocado do lado da empresa, ela vai ter facilidade de conseguir gente qualificada para ocupar determinados cargos que deve exigir delas muito mais competência, porque uma coisa é você estar trabalhando na empresa, estar mantendo o seu espaço. Outra coisa é você sair da empresa e tentar retornar, né? Então, você tenta retornar ao mercado e, às vezes, aquela mesma função que você ocupava naquela empresa, caso essa posição volte a ser procurada pela empresa para ser ocupada, provavelmente o nível de exigência vai ser maior comparado com aquele profissional que antes ocupava aquele espaço. Então, você acha, pela sua experiência com mais de 30 anos aí em carreiras e gestão de pessoas, que vai ter uma certa dificuldade das empresas conseguir ocupar alguns cargos, principalmente cargos de formação técnica, formação gerencial, de liderança, para essas funções? Como é que você acha? Olha só, a gente está vivendo ainda um momento ímpar, né? Então, assim, uma pandemia, eu nunca, com 60 anos, nunca tinha vivido uma situação, e muita gente também não, né? Situação parecida com essa, né? Então, assim, até a gente está, assim, tateando. Final do ano passado, lá para, digamos, outubro, a gente já conseguiu sentir uma mudança de mercado, as empresas já retomando. Dezembro foi, por incrível que pareça, dezembro, como era antigamente, não era tão assim, mas nós fechamos vários contratos em dezembro, né? Então, entramos o ano trabalhando muitas coisas. Então, assim, as pessoas estão atentas a isso, a essas mudanças de mercado, então eu acredito que estão se preparando mais, né, para ficar atenta a isso, e ficar também atento, quer dizer, a minha profissão, a minha carreira, como é que está no futuro? Qual é a chance dela ser substituída por algum outro tipo de tecnologia, ser substituída por robô? Enfim, tem que ficar de olho nessas questões, né? Nós já vivíamos um pouco, nos últimos anos, uma certa dificuldade, assim, exigências das organizações, né, altíssimas, em contrapartida a gente nem sempre tinha gente preparado para tal, né? Sim. Mas eu acredito que as pessoas, em geral, os profissionais, estão olhando para esse mercado, estão se preparando melhor, né? E eu acredito que eu já tenho sentido alguns sinais de clientes nossos, de vários segmentos, que a gente tem vários segmentos, já retomando um pouco. E se a gente também pensar um pouco, quer dizer, quais foram os mercados que tiveram alta na pandemia? Porque sempre tem mercados, segmentos que ganham, entre aspas, com a crise, ou estão, né, prestando um serviço que oferecendo um produto que aquele momento exige, né? Se a gente olhar as indústrias farmacêuticas, né, dificilmente tem crise, porque se tem crise, as pessoas estão em crise, ou estão doentes, ou enfim, né? Então, e a parte de logística, né? Eu também falei com clientes da área de logística que também não tiveram crise. Então, assim, também tem isso. A gente ampliar esse olhar também quem é que está contratando, quem que está nesse período, né, também em alta, digamos assim. Não sei se eu respondi, Haroldo, a tua pergunta. Respondi. O grande amigo meu, que é o Paulo Canário, um dos maiores especialistas que nós temos no Brasil em TPM, a manutenção produtiva total, ele faz uma colocação em função desse comentário que eu fiz, Ana Maria, essa questão de crise de formação de profissionais, né? Porque eu convivo dentro das empresas, sou consultor de empresas desde 95, e a gente já vê, assim, já via, né, antes da pandemia, uma dificuldade muito grande das empresas de conseguir realmente aquele profissional que ela buscava no mercado, né, para atender aquele perfil, ela tinha muita dificuldade. Agora, não sei se com essa saída de muita gente por conta justamente da recessão que nós tivemos, agravada pela pandemia, se a gente não tem agora mais gente qualificada disponível no mercado de trabalho que venha a ocupar essas funções, ou essas pessoas que foram, entre aspas, dispensadas, Ana Maria,
elas vão ter dificuldade para retornar em função de justamente não preencher esses requisitos exigidos para ocupar aquela mesma função que ela ocupava quando ela estava lá na empresa 10, 15 a 20 anos trabalhando. Como é que você vê essa questão? Então, tem alguns segmentos mais, outros menos, né? Então, a gente vê que isso é um problema sério que a gente vê no mercado, né? Que são essas pessoas que, por exemplo, perdem seus trabalhos, seus postos são extintos, né? E, de repente, mas o mercado está crescendo na área de tecnologia, mas são pessoas que eu não consigo, né, requalificar a tempo para elas, de imediato, assumirem novas posições. Então, assim, tem uma crise, mas eu vejo, pelo menos, eu percebo no público que a gente atende um pessoal de nível mais realmente universitário, pós-graduação, etc. e tal, que a gente trabalha com posições um pouco mais especialistas e de liderança, é que as pessoas estão assumindo mais essa direção das carreiras. Acho que tem mais informação, então estão atrás disso. Quer dizer, como é que eu posso ficar mais qualificado e ser mais empregável, digamos assim, né? Como é que eu garanto essa empregabilidade? Então, se formando enquanto assim, líder, fazendo programas de lideranças, etc. e tal, enfim, né? Se qualificando mais, eu percebo isso também. Mas sempre foi essa questão da formação profissional, não foi fácil, porque a gente faz processo seletivo. Então, quando a gente faz um processo seletivo, só nós estamos cuidando daquela posição. E no nosso contrato, a gente diz o seguinte, que a gente vai apresentar 3 candidatos finalistas para o cliente entrevistar, já totalmente Filtrado, né? Selecionado e tal. Mas, às vezes, é muito difícil você chegar no final com 3 com igual qualificação, mesmo preparado. Então, às vezes, um tem uma coisa mais forte, outro tem outra. Então, isso é uma crise que vem já há algum tempo, sim, né? Então, Ana Maria, pegando essa carona, e é normal acontecer de você selecionar essas 3 pessoas e a empresa, ela vê que aquela pessoa não atende, né? Quando eu pergunto, é normal isso acontecer ou é uma coisa realmente... Olha, na nossa consultoria não é normal, né? Porque a gente, né, não querendo falar, mas assim, já falando, a gente faz um processo seletivo mais profundo, a gente faz uma avaliação de perfil, até para saber se o perfil daquela pessoa é bom para a empresa, se aquela empresa é bom para a pessoa, porque às vezes a empresa é ótima para um determinado perfil, não para outro, né? Então a gente toma esse cuidado. Então, assim, nós temos uma baixo índice desse tipo de acontecimento, né? Mas isso acontece às vezes, mas é muito, muito raro acontecer. Às vezes você erra, né? Errei no processo seletivo, a pessoa às vezes tem alguma dificuldade, não se adapta à cultura, às vezes, olha, pensei que era uma coisa e depois era outra, entra sabe? Dos 2 lados isso, né? O profissional entra, acha que aquela empresa, né? Nossa, aquela empresa, chega lá, ele vê que não é aquilo que ele imaginava, e vice-versa também acontece do tipo, tecnicamente mesmo, a pessoa passa lá um tempo, e às vezes nem sempre o líder tem um perfil para acolher bem essa pessoa que chega, e às vezes, muitas vezes, a pessoa tem até o perfil, mas ela encontra um ambiente, às vezes, tão tóxico, isso é muito comum, que ela não consegue se adaptar ali. O ambiente também é importante para fazer essa retenção dessa pessoa, acolher bem. Então, às vezes acontece isso, né? E não para ninguém. Às vezes tem situação que, peraí, vamos olhar como é que está esse clima aí. Se ninguém é bom agora, né? Já é a 3ª ou 4ª troca, então... a gente fica preocupado quando a gente dá, vou contratar para uma empresa, e aí eles falam que, olha, tem muita ninguém para aqui. Nossa, por que será, então? A gente precisa dar uma investigada, porque nem, né, necessariamente é o profissional que não estava qualificado, que ambiente você tem. Então, eu costumo dar uma investigada nisso quando eu vou fazer o levantamento do perfil, né? Porque, assim, por exemplo, você imagina nessa pandemia o quanto os líderes que não têm uma relação de confiança com os funcionários, com os colaboradores, sofreram, porque essa pandemia, a confiança era fundamental. Verdade. Como é que eu tinha que focar na entrega, eu combinei com você um negócio, que dia que você vai entregar, que horas, agora?
né? Eu escutei histórias terríveis de líderes que ligava a câmera 8 da manhã e desligava às 6 da tarde, ficava acompanhando o dia inteiro do funcionário, né? O que ele estava fazendo, o que não estava fazendo, enfim. Então, precisa, né? Tem uma pergunta do Maurício, que ele tem aqui o cognome aí de Flamingo Azul, mas é o Maurício Sorrentino, que sempre ele participa da nossa live, Ana Maria, que ele coloca o seguinte: Ana Maria, a área de recrutamento e seleção não está precisando melhorar? Ele vê alguns processos seletivos onde nem a descrição da vaga é bem feita. Imagina uma boa avaliação de perfil. Como é que é o nome dele? Não é Flamingo? É o Maurício Sorrentino, que o cognome dele aqui é Flamingo Azul. Eu acredito que melhoria contínua é bom para qualquer área, né? Então, começo por aí, melhorar sempre, né? Fazer uma autoavaliação da tua área, realmente, né? Essa área ela ganhou nos últimos anos, assim, uma importância maior, mas é isso, existe recrutamentos e recrutamentos, né? Tem gente fazendo coisa bacana, gente fazendo mais ou menos, com certeza, isso tem. Agora, cada vez mais a própria empresa, os próprios gestores cobram melhoria desses processos, né? A área de RH tem passado por muitas mudanças e hoje ela precisa cada vez mais estar lá junto com a alta liderança, os executivos, definido, estar mais no estratégico. Então, com certeza, né? Precisa melhorar sempre. Agora tem um ex-executivo da Mercedes-Benz que ele faz uma propaganda, evidentemente, vocês já fizeram para a Mercedes-Benz do Brasil, que também é minha cliente aqui de São Bernardo do Campo, que é o Carlos Manaia, né? Ele pede desculpas que ele chegou agora para resolver problemas pessoais, inclusive agradecer muito ao Carlos Ferreira Manaia, que nos indicou você, Ana Maria. Tanto para eu conhecer você, como quando eu perguntei para ele, ô Ferreira, eu estou procurando aqui no Brasil a melhor profissional que pode ajudar as pessoas que, nesse momento, estão buscando se voltar ao mercado de trabalho, né, principalmente em função tanto da recessão como do problema da pandemia. E o Ferreira ele não piscou, ele falou, Ana Maria, né? Imediatamente eu liguei para você e você, de maneira muito gentil, está aqui, solidária às pessoas que estão participando dessa live, tanto online como a live gravada, derramando aí a sua experiência acumulada em mais de 30 anos de experiência, tanto em carreira como gestão de pessoas. Então, eu agradeço ao Carlos Ferreira Manaia, nosso amigo pessoal, né? Meu e seu, Ana Maria, por ter indicado você para participar dessa live. Obrigada aos dois, né? Pode falar, por favor. Não, eu já ia colocar outra questão aqui. E hoje é super importante, assim, é uma coisa que eu trabalho muito com carreira, né? Emprego é fonte de renda, você ganha dinheiro, carreira é fonte de realização. Então, precisa também ver o que as pessoas querem da vida, né? Você quer só uma fonte de dinheiro? Ou se você quer fazer um trabalho, uma carreira, alguma coisa que te dá prazer? Essa pandemia, eu acho que vai acelerar mais esse processo. Isso eu falei com muita gente, e as pessoas dizendo, peraí, repensando, será que eu estou fazendo, é isso que eu quero da minha vida? Será que eu vou fazer, em vez de ficar aqui nesse computador o dia inteiro, fazendo só essa mesma coisa, eu não vou querer fazer bolo e vou vender para ser mais feliz, vou ter uma vida mais simples. Então, essa realização, ela pode vir de várias maneiras, né? Não necessariamente numa organização, numa multinacional, mas o que você faz que, sabe, te faz feliz, que você faz com amor, né? Que você faz. Então, assim, quando você junta as duas coisas, eu acho ótimo, né? Você faz uma coisa que você te dá renda e também é uma fonte de realização pessoal e profissional. Então, cada vez mais, eu acho que depois dessa pandemia, as pessoas estão cada vez mais pensando nisso, né? Sabe, eu vou fazer o que me faz feliz, eu vou trabalhar, sabe, menos, vamos aproveitar mais a vida. Uma coisa que eu aprendi na pandemia que eu não quero mais para mim é sapato apertado, sabe? Parece uma coisa boba, mas eu acho que é simbólico, sabe? Eu não quero usar sapato de salto. Desde que entrou a pandemia, ou eu estou de pantufa em casa, né? Daqui para... Hoje até que eu estou com um tênisinho mais ou menos, mas... então, esse sapato apertado, eu acho que é simbólico, né? Porque eu não quero coisa me apertando, me fazendo doer só para aparecer bem na fita. Então, à medida que a gente possa fazer algumas escolhas, a gente é responsável por essas escolhas, às vezes
né, falta opção, mas enfim, né, é buscar essa realização, essa fonte de realização. E uma das coisas que é super tendência é essa questão do, né, a vida como melhoria contínua, não tem, aprender sempre, né, a gente vai sempre estudando, muito autodidata hoje, porque você vai para a internet, assim, uma coisa que eu acho impressionante, por exemplo, eu nunca vou dormir com uma dúvida, na maioria das vezes, assim, né, quem é fulano, se eu escuto alguma coisa, eu vou no Google, porque senão eu não durmo. Né? Não vou dormir com aquela dúvida. O que é isso? O que é aquilo? O que significa aquilo outro? Então, há de se ter uma curiosidade produtiva. Muito bem. Né? É como escutar barulho em casa, né? Se você escuta o barulho, tem que ir atrás, não tem que ficar com medo. Tem que ir atrás. É a mesma coisa. Acalmar, né? A alma, o coração, sei lá o quê. Isso. Ana Maria, você abordou aí 4 dimensões daquilo que a gente se propôs: o cenário do mercado de trabalho, o perfil do profissional, a preparação do profissional em termos de currículo, de qualificação e, por fim, a parte da entrevista, né? Agora, tem muita gente, Ana Maria, que já está há 4 anos, talvez desde 2015, sendo muito maltratada em termos da sua como é que eu posso dizer? A sua autoestima, mas muito machucada, porque a pessoa pode ter tentado voltar ao mercado de trabalho, não somente pessoas com idades acima dos 40 anos, mas pessoa que saiu da faculdade, né? E a frustração de não estar sendo contratada. Aí vem essa questão da pandemia do ano 2020, como estamos com ela agora. Eu queria que você, assim, a gente já está se aproximando do final, que conselho você daria para essas pessoas que já estão há um certo tempo até se desacreditando, perdendo sua autoestima, sua autoconfiança, para que essa pessoa se qualifique e volte ao mercado de trabalho? Olha, vamos lá, com tantas coisas, né? Mas assim, primeiro que o resgate dessa autoconfiança é importante, né? Dessa acreditar, né? Acreditar no seu potencial, reconhecer. Então, eu sempre recomendo, e para mim, assim, parece, né, virou até um mantra, né, autoconhecimento, autorreconhecimento, né, vá descobrir um pouco sobre você, né, quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, uma das coisas que é importante, você precisa dominar a sua história precisa ter lógica e coerência. Para eu contar uma história para você sobre mim, eu preciso conhecê-la, né? Então, assim, eu acho que é super importante, eu acredito nisso, a importância do autoconhecimento como uma forma de você ter o real valor de quem você é, né? Você sabe das suas fragilidades, você sabendo das suas fragilidades, você sabe como gerenciá-las quando alguma coisa mobilizar nesse sentido, né? Então, eu recomendaria isso. Pode ser de uma maneira informal, mas procurar saber quem é você, saber da sua história, valorizar a sua trajetória. Nós não tivemos os últimos anos não foram fáceis, né? Em geral, não foram fáceis. Assim, 2020 era uma redenção, né? Era quando a gente começava a respirar, então vem aí toda uma pandemia. Então, assim, sabe, buscar essas informações, se autoconhecer, se preparar, né? Se você sabe quem você é, o que você tem para oferecer, fica mais fácil você identificar as oportunidades, né, de carreira. Eu acho que relacionamento é importante, né, conversar com pessoas, né, não precisa ser o rei da gracinha, mas a importância de você estar sempre conversando com pessoas, se desenvolvendo. Hoje se valoriza muito, como já foi falado, essas questões das competências socioemocionais, né? Então, assim, olhar para isso também. O quanto eu sou uma pessoa que eu colaboro, o quanto eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, sabe? Aquela pessoa que... sabe, a ideia, você quer ser vítima ou você quer ser protagonista? A vítima só fica reclamando. A protagonista, ela tem uma atitude positiva em relação à sua carreira. Ela assume a direção da sua carreira, literalmente, né? Certo. Vai buscar, vai pesquisar, vai se preparar, né? Então, eu recomendaria aí essas coisas, assim, que a gente faz, né? Certo. Muito bem, Ana Maria. Antes de passar para você fazer as suas considerações finais, eu queria falar um pouco aí sobre os e-books que eu me propus a oferecer às pessoas que estão na live
estão também buscando recolocação no mercado de trabalho, além de estar conectado comigo nas minhas redes. Então, nós temos aqui 6 e-books de minha autoria, todos eles. Eu coloquei aqui 3 e-books que fazem parte de uma série, onde o primeiro, volume 1, ele fala sobre toda a parte dos fundamentos do 5S. O volume 2 fala sobre a metodologia de implantação e o volume 3 fala sobre como fazer excelentes auditorias. Aí tem um livro que resume aqui quais são os passos que levam as empresas a terem sucesso na implantação do 5S. E para quem quiser também se especializar um pouco em TPM, também tem o próprio e-book que mostra quais são os 5 passos para que você tenha uma implantação bem-sucedida da manutenção produtiva total. E eu tenho o volume 1 aqui do TPM Collection, que mostra a metodologia de implantação do TPM na empresa. Somando os 6 livros, nós temos aí mais de 1.000 páginas disponíveis para leitura, com gráficos, com exemplos, com formulários. Então, o material que eu estou oferecendo gratuitamente para quem está participando dessa live, quem está conectado comigo numa das redes, pode ser YouTube, LinkedIn ou Facebook. E o processo é muito simples. A pessoa manda um e-mail para mim, o e-mail meu é o pdca@terra.com.br. No assunto, ela coloca o nome dela, basta colocar o nome dela, pode colocar o nome completo ou não abreviado, não importa. E no corpo do e-mail, basta colocar o link do LinkedIn, né, para atestar que ela está em busca de recolocação, uma vez que esses livros eles são comercializados normalmente pelo nosso site. Né? Então, só vai receber, evidentemente, quem está com um perfil no LinkedIn dizendo que lá está em busca de recolocação. Então, voltando a informar, manda um e-mail para mim, colocando como assunto o nome, como corpo do e-mail, o link do LinkedIn. Eu vou esperar até amanhã, dia 12, até meia-noite do dia 12, e até sexta-feira dessa semana eu vou estar enviando esse conjunto de e-books gratuitamente para as pessoas que buscam uma reposição, né, uma recolocação no mercado de trabalho. Então, esses e-books, juntamente com as dicas apresentadas aqui pela Ana Maria Freitas, seguramente vai trazer essas pessoas que estão buscando recolocação muito mais possibilidade, muito mais preparação para, em uma possível entrevista, uma possível oportunidade, a pessoa poder aproveitar e ser um diferencial durante esse processo seletivo. Ana Maria, eu queria voltar a agradecer muito a sua gentileza, estar solidária conosco nesse projeto de ajuda, né, de apoio às pessoas que buscam recolocação. Agradeço a todos que estão aqui presentes, pessoas que compartilharam a minha publicação para a chamada dessa live, e já convidando para todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, participar da live. Eu estou com 4 lives marcadas com os maiores especialistas de manutenção do Brasil, que vai desde o Lorival Tavares, o Allan Kardec, nós temos o Rogério Arcuri, e para fechar a live nós temos o João Ricardo Lafraia. Todos eles são autores de livros, os maiores especialistas de manutenção do Brasil. Na sequência, nós vamos fazer essas lives a partir já do dia 18, começando com o nosso querido, o grande Lorival Tavares, que tem mais de 50 anos de experiência em manutenção. Então, cedo a você as considerações finais e para a gente concluir essa live de hoje, Ana Maria, por favor. Ok, eu agradeço o convite, a atenção de vocês que estão aqui, né, nos ouvindo, assistindo. Quero me colocar à disposição. Eu estou se alguém quiser perguntar alguma coisa, trocar alguma ideia, tal, eu estou no LinkedIn, eu estou como Ana Maria Freitas, estou no Instagram como Ana Ipo, Facebook Ana Maria Freitas. O IPO Instituto tem tem um site, o IPO Instituto tem Facebook, também tem as redes sociais. Então, lá vocês podem acompanhar também todas as nossas vagas que nós divulgamos, né, as vagas que a gente está trabalhando. E, enfim, tem sempre coisas acontecendo lá, a gente está compartilhando. Então, eu agradeço a participação. E queria dizer uma coisa seguinte: quando você tem essa consciência de quem você é, do seu valor, você não se sente desempregado, você se sente numa transição de carreira, que pode demorar mais ou menos, né? Mas você é um profissional, você é uma profissional,
e que tem o seu valor. Então, assim, acreditar nisso, que, né, dias melhores virão com certeza, a gente vai sair muito mais fortalecido desse 2020-2021, né? Então, eu desejo para vocês, assim, tudo de melhor que possa acontecer, e realmente eu estou à disposição. Meu e-mail é anamaria, tudo junto, @ipoinstituto.com.br. Ah, legal, aqui, ó. Ah, aqui, ó, tá vendo? Que bacana. Eu estou no Facebook aí, Ana Maria Freitas, e no e-mail anamaria@ipoinstituto.com.br. Então, eu estou à disposição, tá? Se eu puder ajudá-las de alguma forma, eu fico também bastante contente. Muito bem, pessoal. Chegamos aí, conforme prometido, a 21h13. Lembrando que a gente levou 1 hora de live, exatamente 1 hora agora na nossa conta. Tivemos um problema técnico no início, normalmente começa às 8 da noite, começamos às 8h11. Mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão presentes nessa live. Vocês, principalmente aquelas pessoas que são mais assíduas, participando, que é o caso aqui do Ricardo Morrilov, do próprio Ferreira Manaia, a Marilene Barbosa e assim muitos outros que estão aqui presentes. O Ricardo normalmente traz todo o time dele para participar das lives conosco. E lembrando que as lives sempre acontecem 20 horas, horário de Brasília, todas as segundas-feiras. Mais uma vez, Ana Maria, muito obrigado pela sua gentileza. A todos vocês que estão presentes aqui, iniciando nossa primeira live do ano, dia 11 de janeiro agora. Desculpa, mas como acontece em lives, minha cachorra resolveu latir agora. Ela foi bem comportada, porque o acordo que você fez com ela, o acordo que você fez com ela foi até 21h15. Então, já está aí no tempo dela, Maria. Tá bom, então. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Obrigado a todos e, mais uma vez, reforçando, gente, desejo a todos vocês que estão iniciando um ano de muita saúde, muita paz com a sua família. Estamos passando ainda por momentos de dificuldades em todos os aspectos, mas vamos sair vitoriosos desse momento, essa turbulência que estamos passando, tanto no aspecto da nossa saúde, como também no aspecto do mercado de trabalho. A todos vocês que estão buscando recolocação no mercado de trabalho, aquilo que eu puder fazer por vocês, estou à sua disposição, principalmente compartilhando material, conteúdo, e também convidando vocês para estar presente aqui nas próximas lives que eu vou fazer durante o ano de 2021. Uma boa noite para você e fique sempre com Deus. Tchau.